Olá, meus queridos, vamos para a segunda aula dessa semana. Nós vamos fazer algumas questões relativas à função afim. Então, a primeira é bem simples, é só para a gente treinar o exemplo que eu já dei na aula passada, que é treinar o valor numérico. Então, a primeira questão diz: determine o valor numérico da função afim f de x é igual a menos 3x mais 4 para x igual a 1, x igual a 1 terço, x igual a k mais 1. Então, o que você vai fazer? Em cada uma das alternativas, no lugar de x, você vai trocar por o valor correspondente. Vamos para a solução. Primeiro, eu quero saber qual é o valor da função quando x é 1. Então, você vai repetir toda a função e onde tiver x, você vai trocar por 1. Então, vai ficar f de 1 é igual a menos 3 vezes 1 mais 4. Então, f de 1 é igual a menos 3 vezes 1. Menos com mais vai ser menos. 3 vezes 1 é 3, mais 4. Então, f de 1 vai ser menos 3 mais 4. Sinal diferente, subtrai o sinal do maior. Então, 4 menos 3 vai dar 1. E ele é positivo porque o 4 é maior do que o 3. Na letra B, eu quero saber quanto é o valor da função quando x for igual a 1 terço. Então, agora você vai fazer o quê? Você vai repetir toda a função e onde tiver x, você vai colocar 1 terço. Então, vai ser f de 1 terço é igual a menos 3 vezes 1 terço mais 4. Então, vai ser menos 3 vezes 1 vai ser menos 3, dividido para 3 vai ser menos 1 mais 4 vai dar, sinal diferente, subtrai do sinal do maior, menos 1 mais 4 vai dar 3. Agora eu quero saber quanto é f de k mais 1. Então, o que você vai fazer? Agora, onde tiver x, você vai colocar k mais 1. Então, f de k mais 1 é igual a menos 3 vezes k mais 1 mais 4. Agora você vai fazer a distributiva. Então, f de k mais 1 é igual a menos 3 vezes k, vai ser menos 3k. Menos 3 vezes 1 vai ser menos 3, mais 4. Então, f de k mais 1 é menos 3k baixa, porque não tem nenhum semelhante, baixa. Menos 3 mais 4 vai dar mais 1. Então, a primeira questão é bem simples. A segunda questão também é bem simples. Considere as funções. Então, eu te dei duas funções aí. F de x é igual a 3x mais 2 sobre 3. E g de x é 2x mais 3 sobre 4. Aí eu quero saber qual das funções tem o maior valor inicial e qual das funções tem a maior taxa de variação. Então, respondendo à primeira questão, qual é que tem o maior valor inicial? Quando eu falo de valor inicial, você deve lembrar que você só deve olhar para o A, para o B. Então, o valor inicial é só olhar para o B. Então, o valor inicial de f de x é quanto? 3 sobre 2, porque é o valor do B, 2 sobre 3. E o valor inicial de g de x é quem? 3 sobre 4. Ok? Então, para f de x eu tenho, vamos separar, né? F de x eu tenho a igual a 3 e b igual a 2 sobre 3. Para g de x eu tenho a igual a 2 e b igual a 3 sobre 4. Agora nós vamos responder. Quem é maior? O valor inicial. Lembre que o valor inicial eu vou olhar só para o b. Quem é maior? 2 sobre 3 ou 3 sobre 4? Então, 2 sobre 3 é aproximadamente 0,6. 3 sobre 4 é 0,75. Então, 3 sobre 4 é maior que 2 sobre 3. Então, o valor inicial é maior do g de x. Então, o g de x tem o maior valor inicial. Agora, a taxa de variação. Aí, a taxa de variação é só olhar para o A. Então, f de x tem taxa de variação igual a 3. G de x tem taxa de variação igual a 2. Então, 3 maior que 2, então a taxa de variação, quem tem maior é f de x. Questãozinha bem simples, né? Tranquila. Vamos para a questão 3, que é a questão mais interessante. Vamos começar a trabalhar com as funções, com as fórmulas. Então, na questão 3 diz o seguinte: na produção de peças, uma indústria tem um preço fixo, que é R$ 8,00, mais um custo variável de 50 centavos por cada unidade produzida. X é o número de unidades produzidas. A letra A, ele quer que você escreva a lei da função que fornece o custo em relação ao total de peças.
A letra B, ele quer que você indique a taxa de variação e o valor inicial. E a letra C, ele quer que você diga quanto é o custo de 100 peças. Então vamos lá. Primeiro escrevendo a lei de formação, a fórmula. Lei de formação é a fórmula, a lei da função. Então observe o seguinte, como é que vai ser feito o custo? O custo é R$8, que é o valor fixo, mais 50 centavos vezes a quantidade que você vai produzir. Então o custo vai ser custo em relação ao número de peças, C de X. Lembrando que letra é o que menos importa, o que você deve saber é o que cada letra está representando. Então o custo em relação à quantidade de peças vai ser quem? Vai ser R$8 mais 50 vezes a quantidade de peças. E a quantidade de peças é X, ok? Vamos lá. Letra B, indique quem é a taxa de variação e o valor inicial. Então, toda vez que ele pergunta taxa de variação e valor inicial, basta você descobrir quem é o valor de A e o valor de B. Então, observe, é muito claro que na função f de x, eu tenho o A, é sempre quem está com o x. Então, o A é 50 centavos, e o B é 8. Então, o A representa o quê? A taxa de variação, o B representa o valor inicial. Isso quer dizer que a taxa de variação é 50 e o valor inicial é 8. Pronto, a letra B só é isso. E a letra C, calcule o custo de 100 peças. Aí exatamente onde eu disse que você deve saber o que representa cada letra. Então, observe. Lá na função, você volta lá para a letra A e você tem uma função. C de x é igual a 8 mais 50 vezes x. 50 centavos vezes x. Então, observe. Ele está perguntando o custo. Então, ele quer saber o C. E 100 peças representa quem? Esse 100 representa o x. Por quê? X representa a quantidade de peças. Então, observe. Na função, eu tenho duas variáveis. Quem são minhas variáveis? C, que é o custo, e X, que é a quantidade de peças. Então, quando ele te dá a quantidade de peças, ele vai querer o custo. Quando ele te dá o custo, ele vai querer a quantidade de peças. Então, a letra C, ele te pediu o custo, então, obviamente, ele te deu a quantidade de peças. Quem é a quantidade de peças? 100. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a formulazinha lá, bonitinha, e onde tiver C, você vai colocar 100. Então, vai ser C de 100 é igual a 8 mais 50 centavos vezes 100. Então, vai ser C de 100 é igual a 8, 50 centavos vezes 100 vai dar 50. Então, C de 100 vai ser 8 mais 50, 58. Isso quer dizer que o custo de 100 peças para a produção de 100 peças vai ser R$58. Tranquilo, bacaninha. Vamos para a próxima questão. Diz assim, um técnico de informática cobra R$45 a visita, mais um adicional de R$80 por hora, com valor proporcional no fracionamento da hora. Então, ele quer saber, com essas informações, ele quer saber quanto é que o técnico receberia por um serviço de 2,5 horas, ou seja, 2 horas e meia. Dispondo de R$400, seria possível contratar esse técnico por 4 horas, sim ou não? E a letra C, ele pede para você fazer uma lei, ou seja, uma fórmula que representa o valor em reais de um serviço de X horas feito pelo técnico. Então, primeiro é o seguinte, quanto que o técnico receberia? O técnico receberia por um serviço de 2 horas e meia. Então, é só lembrar, quanto é que ele ganha? Ele ganha 45 fixo mais 80 vezes a quantidade de horas. Então, basta você fazer 45 mais 80 vezes 2,5. Então, 45 mais 80 vezes 2,5 vai dar 200. Então, 45 mais 200 vai dar 245. Então, esse técnico receberia R$245 por uma visita de 2 horas e meia. A letra B é, com R$400, seria possível contratar esse técnico por 4 horas? Então, basta saber quanto é que ele iria pagar por 4 horas e saber se o valor é maior ou menor que 400. Então, quanto é que ele ia pagar se o técnico passasse 4 horas lá?
45 é o valor fixo, mais 80 vezes a quantidade de horas. Quantidade de horas que ele quer, 4 horas, que ele quer contratar, 4 horas. Então vai ser 45 mais 80 vezes 4 vai dar 320. 45 mais 320 vai ser 365. Logo, para passar 4 horas ele ia gastar R$ 365 com o técnico. Como ele tem R$ 400, é possível contratar esse técnico porque 365 é menor do que 400. E a letra C, qual é a lei que representa o valor, lembra, em reais, de um serviço de X horas feito pelo técnico? Então, quem é a variável dependente? O valor. Quem é a variável independente? As horas. Por quê? Quanto mais horas o técnico passar na casa dele, maior será o valor. Então, o valor fica de um lado e todo o resto do outro lado. Então, a fórmula é o valor em função da quantidade de horas. Então, V em função de x é igual a 45, que é o valor fixo, mais 80 vezes a quantidade de horas que queria passar. Então, essa é a fórmula desejada. E com isso nós finalizamos a questão 2, a aula 2. Já já nós voltamos com a aula 3. Tchau, até mais.